Estamos de volta com mais um episódio do podcast Política Sem Filtro, do site Planeta 92. E eu quero começar primeiro agradecendo os nossos parceiros, porque sem eles nada disso seria possível. Eu quero aqui agradecer a gráfica MX Print, do meu amigo Carlos Júnior. A gráfica MX Print fica ali na Praça 14. Quero agradecer a Ecolavagem, que é comandada pela minha amiga Cris. E a Ecolavagem fica ali no Shopping Ponta Negra. Quero agradecer também o escritório jurídico Hoff e Associados. Agradecer a Vorax, que trata de toda a segurança digital do nosso site Planeta 92. Agradecer também dois novos parceiros, que é o Picolé Inbox, que é o melhor picolé da massa de Manaus. Ele fica ali no Parque 10. E, por fim, mas não menos importante, quero agradecer aqui a peixaria Ponte do Peixe, que também é no Parque 10. Sem, obviamente, esquecer a minha parceria que eu tenho com o Estúdio Inspiração. Sem o Estúdio Inspiração, nós também não estaríamos aqui hoje. Quero agradecer, que é uma estrutura maravilhosa. E hoje o nosso convidado é um político de uma carreira muito extensa aqui no estado do Amazonas. Ele foi 4 vezes prefeito de Parintins, já foi deputado estadual e continua fazendo política no nosso estado, tendo conseguido eleger o seu sucessor, que hoje é o prefeito de Parintins, Matheus Assayag. Hoje nós temos aqui a honra de receber Bi Garcia. Muito obrigada, Bi, pela disponibilidade em nos atender. E eu quero muito agradecer o senhor ter conseguido encaixar na sua agenda, com tantos compromissos, o senhor que chegou hoje de Brasília, né? Sim. O senhor ter conseguido encaixar a entrevista aqui no nosso podcast. Sim, é um prazer imenso estar aqui no programa, falar um pouco com o povo do Amazonas, de Parintins, do Brasil, né? Porque hoje a internet nos permite falar com o mundo. Com certeza. E falar num podcast de grande audiência, né? Obrigada. Então, muitas pessoas falam, poxa, mas ele foi 4 vezes prefeito de Parintins. Obviamente que a nossa legislação não permite, então não foram na sequência, né? O senhor foi 4 vezes prefeito. Então, eu fiz um resumo. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, para quem não lhe conhece? Sim, olha, na verdade, eu comecei a minha carreira política como vereador de Parintins. Eu fiz dois mandatos de vereador. Depois eu fui vice-prefeito do saudoso prefeito Enéas Gonçalves, fui primeiro suplente do senador Arthur Vigílio, para o Senado, né? E em 2005, eu ganhei a eleição em 2004 e assumi em 2005 como prefeito de Parintins. Seu primeiro mandato? Primeiro mandato. Fui reeleito em 2008, aí saí em 2012, em 2013 disputei a eleição para... Aliás, em 2014, disputei a eleição para deputado estadual, me elegi deputado estadual, mas só fiquei 2 anos na Assembleia. E, para mim, foi assim, uma experiência bastante exitosa. Afinal de contas, eu tive a oportunidade de criar a lei da emenda impositiva, né? Essa emenda impositiva que hoje os deputados têm recursos para alocar para associações, cidades, ONGs, institutos, principalmente as cidades do interior do Amazonas, foi uma lei que eu criei na Assembleia no ano de 2016. Né? E depois eu tive que voltar para Parintins, porque a cidade entrou num verdadeiro caos e eu tive que me candidatar a prefeito. Ganhei as eleições, ganhei bem, né, com 65,6% dos votos. E consegui fazer mais 2 mandatos, encerrando em dezembro do ano passado, né? Uma avaliação muito positiva e, graças a Deus, também deixando a cidade em boas mãos, que hoje é administrado pelo prefeito Matheus Assayag. Perfeito. Bom, um grande resumo sobre a sua trajetória política. Vamos lá, Parintins. O senhor nasceu em Parintins, né? Tem toda uma história com a cidade. Como é que o senhor vê, nesses últimos anos, a evolução da cidade na questão do turismo? Olha, a cidade de Parintins está com uma boa infraestrutura turística. É verdade que não é fácil fazer turismo no interior do Amazonas, né? Nós temos apenas uma empresa aérea que não faz viagem todos os dias, né? São 4 por semana. Isso limita muito. E limita demais, o preço é muito caro. Né? Bem caro. É bem caro. Passagem aérea no interior do Amazonas é muito caro.
a gente até compreende, porque os outros mercados, os outros estados têm mercado com população muito maior do que a nossa, né? Hoje Parintins tem quantos habitantes? 140 mil. 140 mil. É assim, ó, se você for analisar, por exemplo, uma empresa que atua no interior de São Paulo, o que eles faturam numa semana, eles faturam um mês aqui. Né? Fica então, um pouco inviável para eles. Fica inviável. Né? Então, a gente tem esse problema do transporte aéreo no interior do Amazonas, né? Mas a cidade de Parintins ela evoluiu bastante, principalmente na atividade do turismo. E o nosso turismo é com cultura, não é um turismo de belezas naturais, não. É um turismo cultural. É um turismo cultural. Você precisa ser competente para fazer isso. Não né? é qualquer um. Várias tradições culturais estão num processo de decadência no Brasil e no mundo, né? Verdade. Então, Parintins não. O Festival de Parintins ele é evolutivo, ele se movimenta, ele muda todo ano, né? E hoje a gente recebe, por exemplo, na temporada de navios de turistas americanos, de turistas estrangeiros, a gente começa a temporada em outubro e termina em março. Né? Então, a gente recebe algo em torno de 20... Termina antes do boi? Sim, por causa do verão europeu. Ah, sim. Então, o verão europeu é justamente na época do boi. Junho, então aí julho. Eles voltam para lá? Sim, voltam para o calor, né? Para curtir o calor. Então, mas a gente recebe hoje 20 mil turistas em Parintins, né, fora do período do festival. Os bois fazem apresentações em clubes, nos seus currais, né, e os turistas descem na cidade, vão conhecer Parintins. E a gente também, durante esses mandatos, a gente foi estruturando a cidade. A cidade não tinha balneário, tem o balneário Cantagalo, a cidade tinha um mercado que era todo fechado para o Rio Amazonas, não era uma coisa assim frequentada, né? E aí nós fizemos realmente uma revitalização no mercado, abrimos ele para o Rio. Hoje é um dos pontos mais visitados da cidade. Criamos o Museu da Cidade, né, que é no antigo prédio da prefeitura. Fizemos uma praça, tudo estilo Belle Époque, tá entendendo? Do período que foi construído o Palácio Cordovil. Então, hoje a gente tem uma infra muito boa na cidade. Nós temos anfiteatro, né, apresentação de tradições culturais de menor porte, diferente do boi-bumbá, né? Temos o bumbódromo, que é patrimônio do governo do estado, mas que fica em Parintins. Então, assim, a cidade cresceu muito, né? O festival é o maior evento. Depois do festival, o segundo maior evento é o Carnaília. Tá? Existe Parintins sem o festival também? Tem outros eventos? Tem. O Carnaília é muito forte. Carnaília, eu posso encher a boca aqui e dizer que é o melhor do estado do Amazonas, sem duvidar, do norte. Que bacana. É muito bom o Carnaval de Parintins. É porque, a grosso modo, a gente conhece muito Parintins. Se tem uma ideia, o festival, né? Os bois. Nós temos um grupo de carnaval lá que tem 12 mil brincantes. Nossa. É uma multidão incalculável. É grande. Entendeu? Então, o Carnaval de Parintins é muito gostoso e muito seguro também, né? E fora essa infra de turismo, que tem muito a ver com cultura, né? Porque a gente faz turismo com cultura, a cidade ela está bem estruturada, né? Ela tem um sistema viário hoje de 85% de concreto asfáltico, né? Tem hotéis, tem pousadas, né? Você sabe que tem o saudoso Amazonino Mendes, quando construiu o Bombódromo, ele não pensou só no palco do maior espetáculo. Ele pensou também nessa infra em torno. No entorno, né? Sim. Então, ele criou os currais dos bois, construiu, mas criou um programa chamado Cama e Café, que o banco passou a financiar os moradores de Parintins a ter, no mínimo, uma suíte na sua casa para alugar no período do festival. Olha, e aí vários construíram pousadas, tá entendendo? Pequenos hotéis, e a gente tem algo aí em torno de 480 suítes em famílias, em residências de famílias que são alugadas no período do festival. No estilo Airbnb. Bem adiantado, né? Bem antes do Bem Airbnb. antes, lá 1988. Amazonino, como sempre, um visionário, Sim, né? foi um visionário, sem dúvida nenhuma, e foi o homem que deu um impulso muito grande ao Festival de Parintins. Perfeitamente. Ele vislumbrou o que aconteceria. Eu conversei com os mais velhos, né? Eles me falaram que foi assim, foi no estalo. Ele foi assistir
e ficou impressionado com aquilo, e aí chamou a equipe de governo, foi estudar e disse, vamos apostar nisso aqui. Então, Parintins é outra cidade que o festival, né? Depois de 88. Políticos e políticos, né? Ele Sim. era um estadista. Bom, então, sabendo que o turismo lá é um turismo cultural, é um turismo estruturado, o senhor falou que são 20 mil pessoas assim que visitam a ilha por mês? Nessa Fora temporada, o período do festival. Fora o período do festival. Nessa temporada de navios de turismo, nós temos 20 mil turistas estrangeiros lá, que ficam de outubro a março aportando no porto da cidade. Tá, vamos falar um pouquinho agora sobre o festival. O Festival de Parintins sempre teve um apoio do governo do estado, tem patrocinadores da iniciativa privada bem fortes, né? O senhor acredita que essa evolução do festival, ela realmente está conseguindo fazer com que ele vá para fora do Brasil também? Olha, os artistas de Parintins já ganharam o mundo, né? José Amoedo, que hoje é presidente do Caprichoso, fez a abertura de Jogos Olímpicos, né? De Pan-Americanos, então viaja o mundo, vários artistas já foram para a França, para vários países, e no Brasil eles ocupam muito esse eixo aí, Rio-São Paulo, né? Então foi a ida do Joãozinho 30 em Parintins, que foi trocar ideias. E o senhor lembra qual foi o ano que ele foi a Parintins? Eu não tenho ideia, mas eu acho que foi algo em 90, entendeu? Ou seja, de lá para cá De lá para cá, ele foi trocar intercâmbio ali com o artista Jaime Mendes, com o Caru, né? Então, que o Caru já é um artista, não vou dizer que ele é velho, né? Mas experiente e aí essa meninada foi para o Rio de Janeiro, e como também os cariocas desceram em Parintins para aprender um pouco. Aprenderam tanto que agora estão fazendo carnaval 3 dias. Pois é, estão fazendo. Viram que 2 dias eram insuficientes, agora o carnaval do Rio já são 3 dias igual o E as alegorias, né? Aquelas coisas monumentais que a gente só via em Parintins. O deles era estáticos, né? A gente só via em Parintins aquela movimentação toda. Se movimenta, né? Sempre. Lá deles sempre era aquela coisa dura, estática, né? Então, essa movimentação é estilo Parintins. Sim. Parece os movimentos de cordinhas, né, que são feitos pelos artistas de Parintins. Eu sou muito suspeita a falar, que eu sou apaixonada pelo festival. O festival cresceu muito, né? Eu tive a oportunidade, como prefeito, de contribuir muito com essa evolução, porque até 2005 o festival foi 28, 29 e 30. Sim, era sempre esses últimos dias. Era uma data fixa. E naquele ano caiu uma terça, quarta e quinta. Deu pouca gente no bombondo, deu pouco turistas na cidade. A primeira noite não teve julgamento, porque não tinha julgadores, né? Aí foi ter na segunda e na terceira já com convidados da Coca-Cola. E teve um monte de erros, né? E aquilo me chamou a atenção, porque a prefeitura ela era barrada do festival. Era, pelo governo do Estado. O governo do Estado não usava a prefeitura. Era tudo feito pelo Estado, então? Feito pelo Estado. Nossa. E aí, eu tomei a frente. Eu digo, eu sou prefeito da cidade, a festa é nossa, né? É verdade que financeiramente a gente não tem condições de patrocinar essa festa, mas a gente tem como colaborar e ajustar as coisas, né? Chamei uma equipe de especialistas na área de turismo, de cultura, e de eventos, né? E fomos fazer um levantamento sobre o ápice dos grandes eventos no mundo, né? E quase 90 e poucos % aí é no final de semana, né? Foge a regra o Carnaval do Rio de Janeiro, que ele tem um feriado nacional. Sim, aí já ajuda. Aí ajuda, né? É feriado do mesmo jeito. É uma festa de um país, né? Então, e aí nós chamamos a Câmara de Vereadores, chamamos as 2 agremiações e criamos um projeto de lei municipal estabelecendo que, a partir de 2006, o festival ia acontecer no último final de semana de junho, podendo entrar no início de julho, né? Aí mudamos o regulamento, mudamos forma de julgamento e demos uma incrementada no Festival de Parintins. Ele vem crescendo de lá para cá, chegou a Lei Rouanet, né? E com a Lei Rouanet os bois passaram a captar recursos também da iniciativa privada, já não ficamos mais muito dependentes do público, dos recursos públicos, né? A prefeitura não participava, no meu governo passou a participar, colaborando financeiramente também. Hoje né? ainda participa? Participa. E
Então, a gente conseguiu, junto com o apoio do governo do Estado, agora o governo federal, por exemplo, o governo federal já esteve junto no festival, depois saiu, passaram a ser mais de 15 anos sem ter colaborar, verba, sem participar financeiramente, né? E aí o senador Omar, o deputado federal Saulo Viana, mais a bancada federal de senadores e deputados, conseguiu trazer o governo federal de volta e já vai para o 2º ano participando do Festival de Parintins. Então, o festival cresceu e, com isso, eles trazem muita geração de emprego e renda para a cidade, trazem muita prosperidade para o povo de Parintins. E, consequentemente, a gente tem melhoria de qualidade de vida. A economia, né? Movimenta muito, né? Para você ter uma ideia, uma casa alugada no festival equivale, no mínimo, a 10 meses de aluguel na economia de Parintins. Olha, eu acredito, tá? Porque eu já fiz umas pesquisas. Essa é a realidade. Um taxista ganha em 15 dias equivalente a 6 meses de trabalho na cidade, sem ter festival. Eu fiz um levantamento, entendeu? Então, a cidade recebe uma injeção aí superior a 200 milhões de reais. Eu ouvi dizer que dobra a quantidade de pessoas, né? Por exemplo, o senhor falou que tem 140 mil pessoas. Sim, chegam em torno de 120 na cidade. Mas também dobra os serviços, tá? Por exemplo, o aeroporto funciona com 40 funcionários. Mas no festival tem que contratar 350, porque são 1.000 voos. Fica tudo mais caro, por entendeu? Isso também. Então, você tem que ter um plantão 24 horas de 8 horas de cada funcionário. Isso direto, né? O hospital é a mesma coisa. Tá? Aí o porto, na mesma pegada. A limpeza pública também dobra, tá entendendo? Você tem que pegar e contratar garis temporários para fazer a limpeza da cidade, enquanto o pessoal está brincando no bombódromo, a cidade está sendo limpa. Número de máquinas, então, tudo dobra. Tudo dobra. E aí é importante ter a parceria do governo do Estado, senão a Prefeitura de Parintins ela tem prejuízo com essa infraestrutura que tem que botar a mais para fazer a festa, né? Se não tiver a parceria do Estado, é como se eu chegasse na sua casa, fosse fazer o aniversário e deixasse o prato para você lavar, né? Entendeu? Então, é preciso essa parceria, né, para que o município possa transformar tudo de geração de emprego e renda e também não ter prejuízo. Eu acredito que eu fiz uma pesquisa e fica tudo um pouquinho mais caro. Um pouquinho eu estou sendo modesta. Sim, é assim, né? Alguém já me questionou isso. Sabe por que no período do festival fica mais caro? Eu digo que é a mesma coisa do camarão no Ceará, tá? Se você for na baixa temporada, ele é um preço. Se você vai na alta, dobra o preço, né? Então, é outro, né? Então, a demanda... É conforme a demanda. Sim, é conforme a demanda. Tu falou sobre essa questão da verba federal, né? A nossa bancada do Amazonas em Brasília batalhou muito e nós estamos no 2º ano de apoio, de retomada do governo federal em relação ao investimento, é isso? Sim. A gente não tinha participação do Ministério do Turismo no que se refere a aporte financeiro para a realização do festival. Eles trabalhavam muito essa questão da divulgação e tal. Mas, no passado, a gente teve aí o apoio do senador Omar, do senador Eduardo, que ajudaram muito a gente a conquistar verbas da Petrobras e dos Correios, né? E depois isso parou, né? E agora estamos trabalhando essa retomada, né? Então, o festival vem crescendo, é um festival que tem disputa de patrocinadores. Olha que interessante. Nós tivemos agora uma verdadeira guerra das bets, né? A gente tem guerra de bancos, tá? Mas as bets entraram? Chegaram a entrar na... Eu acho que se ainda não entrou, está faltando assinar pouca coisa aí para entrar, tá? Então, nós temos aí briga de cerveja, tem briga de bebida, né? Tem briga de bancos. Interessante. Tá? Então, os bancos querendo tirar o Bradesco ali, Então, o Festival de Parintins, a cada ano, ele vem recebendo mais patrocinadores. Com isso, deu um salto bem expressivo. Algo aí de 2 anos atrás, de 12 milhões, pulou para 22 milhões. Nossa. A arrecadação dos bombás para cada festival. Significativo. Deu um salto muito alto. E toda a nossa bancada atuou também para aqui? Todo mundo, né? A gente, enquanto teve prefeito de Parintins, sempre teve uma boa relação com todos os parlamentares. Perfeito. Voltando a falar um pouco sobre o período que o senhor foi prefeito de Parintins,
Teve aquela questão da pandemia, nós ficamos, se eu não me engano, 2 anos sem festival, não foi isso? Sim, sim. 2020 Como é que foi? e 2021. 2020 e 2021. Como foi enfrentar isso em loco, assim? Como foi ter que dar uma condição para que os artistas passassem por essa dificuldade também? Olha, primeiro, a pandemia foi uma coisa que o mundo inteiro estava despreparado, né? Com certeza. E nós sofremos muito aqui no norte, principalmente o Amazonas, né? A questão do oxigênio, né? Que era o principal insumo para manter vivos os pacientes, né? Nós conseguimos, em tempo recorde, comprar uma máquina de oxigênio que atendia o Hospital Jovcoen, né? Depois comprou mais 2, e tudo com apoio de bancada de deputados e senadores. O ex-deputado Marcelo Ramos me ajudou na primeira usina e na segunda já foi com o senador Omar, né? Então, nós compramos uma máquina, uma usina de oxigênio para dentro do hospital e conseguimos controlar, né? Mas eu mesmo tive que trabalhar dentro do hospital, ir lá ajudar, não deixar a tropa correr, porque nós perdemos 3 médicos, né? Então, isso criou um medo muito grande nos nossos funcionários, nossos profissionais de saúde, mas nós conseguimos atravessar e vencer. E nesse período, desses 2 anos, a gente ficou fazendo muito apoio social, principalmente para o pessoal da área da cultura. Não podia ter eventos não teve culturais. Festival, então nenhum evento, não é só o boi, não foi só o boi, né? Não tinha nem música no bar. Não tinha nem música no bar, né? E você todo mundo de lockdown. Festival. Todo mundo de lockdown. E Parintins teve lockdown mesmo. Recolhimento. Só podia ficar na rua até 6 horas da tarde e à noite recolhia mesmo. Então, foi assim muito pesado para a gente, um prejuízo gigantesco a não realização de 2 festivais, né? E principalmente para a parte artística da cidade, né? Foi um período difícil no mundo inteiro, mas especialmente no estado do Amazonas nós tivemos muitas perdas. Você sabe que venderam muito material de construção nesse período? Você sabia disso? Não. Filas. O material de construção acabou nas lojas. As pessoas não tinham o que fazer e começaram a construir dentro de casa. Meu Deus! Não sabia desse dado interessante. Você pode pesquisar. O cimento pulou de R$25 para 50 e nunca mais baixou. Meu Deus, eu nunca tinha prestado, nunca soube disso, na verdade. Bom, vamos aqui, Bi, falar sobre a questão política, né? Primeiro eu quero falar sobre o seu apoio para sua esposa, para que ela pudesse ingressar na política. De que forma você vê que as mulheres precisam atuar mais? A Mayra, eu percebi na Mayra muito... Logo que a gente começou a namorar, né, a Mayra é uma pessoa muito solidária. Ela diria assim para você, uma assistente social natural, né? E eu vi muitos gestos dela, muitas ações, né? Então, logo que a gente casou, ela começou a me ajudar. Ela criou, por exemplo, o Grupo Girassol, que é um grupo que tem atenção direta para cadeirantes, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? E esse grupo hoje já tem 3 anos, né? Já está funcionando. Agora, como deputada, ela está alocando uma verba para o prefeito Matheus construir a sede do Grupo Girassol, que é administrado pela prefeitura, né? Então, assim, eu percebi que ela poderia contribuir bastante, né? Além de ser essa pessoa muito solidária, ela também lidera, né? Ela comanda, ela tem posição, ela é coerente nos pontos de vista dela, das ideias, das propostas, né? E hoje, para mim, é uma grata revelação na Assembleia, faz um belíssimo trabalho, né? E muito entusiasmada com o trabalho que ela... Ela é bem atuante, eu acompanho. Sim. Eu tenho um olhar especial em relação à questão das mulheres na política, e eu acompanho que ela tem, inclusive, uma ação itinerante, não é isso? Tem. Ela logo que ela assumiu o mandato, ela criou essa ação itinerante para rodar o estado do Amazonas, né? E há poucos dias nós estivemos em Taquatiara.
Eu agora sou assessor, né? Sou assessor dela. Agora eu sou assessor. Lá na minha cidade o pessoal chama de orelhas secas. Ah, é mesmo? É o assessor da deputada. Então, eu sou assessor, eu ajudo, eu sou colaborador agora e ajudo e apoio as ações da deputada Mayra Dias. Olha, eu diria que não é um assessor muito simples, não. É um assessor que tem uma certa influência, principalmente em Parintins. Falando nessa questão da sua atuação política, a gente sabe, né, que o interior do Amazonas ele tem praticamente 50% de todo o eleitorado do estado, né? E Parintins é um colégio eleitoral extremamente importante. 2026 a gente vai ter eleição aí para governador, para presidente, para deputado, senador. De que maneira o senhor e o seu grupo político de Parintins vão atuar em 2026? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma linha muito de apoiar quem trabalha pelo Estado, quem trabalha pela nossa cidade, quem trabalha pelo Baixo Amazonas, quem trabalha pelo interior do Amazonas. O interior do Amazonas ele tem um problema muito sério, né? A economia do Estado está muito centralizada na capital devido à Zona Franca. À Zona Franca. Então, a Zona Franca, o texto estabeleceu que ela é em Manaus. Ela não é no estado do Amazonas. Ela não... Até por isso ela preserva boa parte da floresta, sim. Né? Então, ela tem a sua posição, sua sede na cidade de Manaus, né? Então, o interior do Amazonas ele não tem o mesmo incentivo fiscal que tem a cidade de Manaus com relação à instalação de indústria, certo? A lei é fechada para Manaus. Com isso, o interior ele é esvaziado, certo? Então, você tem uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Que é Manaus. Que é Manaus, aí você desce para Parintins, Itacoatiara e Manacapuru, que são muito parecidas a população, algo em torno de 140 mil habitantes, né? Então, você precisa ter essa atenção, o governo do Estado precisa ter essa atenção para o interior, né? Quase metade da população mora no interior do Amazonas. Então, precisa criar economia no interior, né? O setor primário, a gente tem algumas barreiras. As regras, as leis ambientais no estado do Amazonas são muito diferentes das do sul do Brasil. Lá, um pecuarista, ele conserva 20% só de área de mata. Aqui no Amazonas é diferente, você só pode usar 20%, tem que preservar 80%, entendeu? Então, aquele grito ali, que o senador Omar falou com muita propriedade, com muita segurança sobre a BR-319, o senador Plínio, a nossa bancada, é porque é um absurdo, né? A gente parece que está proibido de crescer, está proibido de trazer prosperidade para o povo, né? Então, a gente tem condições, sim, de fazer um desenvolvimento equilibrado com a questão ambiental, né? E aí, esse projeto de governo que vem aí do próximo governador, a gente vai olhar com muito carinho essa questão da atenção especial para o interior, né? Porque o interior do Amazonas precisa disso. Vou lhe dar um exemplo aqui. O orçamento da saúde no estado do Amazonas ele é de 4 bilhões e 600. Anual. O governo do estado está querendo direcionar para os prefeitos assinarem um convênio, um pacto de repasse de recursos da ordem de 183 milhões para todo o interior do Amazonas. Isso é um absurdo, né? Então, é lógico que nós vamos discutir, né, essa divisão do bolo do orçamento estadual também com o interior do Amazonas, né? Porque senão você atrai o inchaço populacional para Manaus. Você atrai mais problemas para Manaus. Mais demandas, certo? Se você tem, por exemplo, 5 hospitais de alta complexidade nas cidades polo, você desafoga Manaus. E olha que Manaus tem uma vantagem comparada com o interior. Sabe qual é? Os hospitais particulares. Sim. Os hospitais de planos de saúde e tudo mais. E no interior do Amazonas não existe isso. Tudo é público. Tudo público. Tudo é do estado da prefeitura. O rico do interior é atendido no mesmo hospital que o pobre, diferente da capital, né? Então, é preciso, sim, ter essa atenção. E eu não tenho dúvida de que a gente vai estar junto com o grupo que tem essa atenção para o interior do Amazonas na questão da economia, da melhoria da qualidade de vida do povo.
E esse grupo teria um nome? A gente precisa... Eu gosto de nomes. Eu gosto de nomes. Esse grupo, assim, o senhor vislumbra já alguém que represente esse grupo? Olha, nesse cenário de candidatos a governador, não tenho dúvida de afirmar que o senador Almaia que tem essa visão mais ampla do estado do Amazonas, tem essa visão mais voltada para o interior do Amazonas. Afinal de contas, a maioria das suas emendas parlamentares é para o interior do Amazonas. Então, nós vamos estar junto com o senador Omar para preparar um plano de governo que possa atender bastante as demandas do interior do Amazonas. Tá. Muito provavelmente a sua esposa será candidata à reeleição. Procede? Sim, ela é, né? Nem provavelmente. Ela é pré-candidata, sim, já é a pré-candidata. deputada, ela desempenha um trabalho muito forte na Assembleia, coerente nos seus posicionamentos, né? E ela é candidata, sim, à reeleição, né? Faz um belíssimo trabalho na Assembleia. Eu não tenho dúvida que a Mayra representa muito esse sentimento da mulher, mas como também o sentimento da população em geral. Tá. E o Bi Garcia? Vamos lá. É um assunto que me interessa também saber. Sua esposa, candidata à reeleição, o seu grupo fechado em torno do senador Omar Aziz. E o Bi Garcia, vai ser candidato a alguma coisa, algum cargo? Olha, eu sou muito grupo, né? Então, eu vou discutir isso com o grupo, né? Eu sou um soldado, estou à disposição para jogar em qualquer posição no time e nesse grupo, né? Eu tenho conversado, ontem mesmo eu tive uma reunião com o senador Eduardo Braga, em Brasília, né? E tenho conversado muito com o senador Omar, né? Eu estou aí no aguardo da definição em que posição nós vamos jogar no próximo pleito, né? Muito bem. Você é de grupo e o grupo, né, tem que fechar de forma coesa. Eu entendo que política você faz com um grupo de ideias e você não pode ser candidato de si mesmo, né? Eu sei que eu fiz um bom mandato em Parintins, eu tenho as avaliações e tudo mais. Não foi à toa que eu elegi o meu sucessor, né, numa das eleições mais tumultuadas de Parintins, mais difíceis, né? E conseguimos ganhar a eleição com o ex-vereador Matheus Assayag, que hoje é o prefeito da cidade, junto com a Vanessa. Perfeito. O senhor quer destacar algum outro projeto que o senhor até hoje tenha em Parintins? Porque, na verdade, o senhor mora lá e aqui. Vamos entender isso. Como é que o senhor atua hoje? Durante o meu mandato, eu morei só em Parintins, né? Eu vim a Manaus só a trabalho. Hoje não. Como eu não sou mais prefeito, minha esposa mora aqui com meus filhos, né? Eu moro mais em Manaus e menos em Parintins, né? Mas vou mensalmente em Parintins, né? A gente tem muito trabalho ainda junto com a Mayra e quando o prefeito Matheus me convida... Ela tem também ações sociais que ela mantém lá? Tem. O senhor tem alguma que o senhor queira destacar? Não, essa ação em dia da deputada Mayra vive nos bairros de Parintins constantemente, né? Então, a gente tem muito trabalho, não só em Parintins, como também nas outras cidades, né? Por exemplo, o dia 14 agora vai ser em Barreirinha. Na cidade, 14 de junho? 14 de junho, vai ser uma cidade bem colada de Parintins, né? Então, Parintins tem uma estrutura boa na área da saúde, né? Nós temos 71 médicos, desses 71, 35 são especialistas. Só em Parintins? Só em Parintins. Nossa. E, diga-se de passagem, tá? A maioria é parintinense. Que bacana. Parintins, isso é melhor ainda. Parintins hoje tem uma das melhores educação pública do estado do Amazonas, tá? Nós não temos lá cursinho de vestibular, tá? Então, os jovens parintinenses saem do ensino médio, fazem o concurso, o vestibular mais disputado, que é a medicina, e de cada 30 alunos aí na UEA, nós temos algo em torno de 5 a 7 alunos dentro de uma sala de aula. Entendeu? Então, entendi. E anualmente saem de Parintins para fazer medicina no Brasil inteiro, algo em torno de 135 a 150 alunos. Olha só, interessante. Entendeu? Então, a educação de Parintins é uma coisa fantástica. E é a base pública. De tudo, né? Lá não tem escola particular, tá? Fique sabendo não tem disso. Nenhuma escola particular, não. Tudo público. Tem uma de criança de alfabetização que iniciou agora, tá? Aquela pré-escola. Sim. Entendeu?
Então, não tem. E feito por professores de Parintins. Tá? Fica tudo ali. Então, lá você não gasta dinheiro com educação. Que maravilha. Lá você não gasta. Lá a escola toda é pública. Tanto que um parintinense, para vir para a capital, ele já começa a botar na conta dele que ele vai gastar com escola particular. Aqui em Manaus Entendeu? tem que ter... Tem a questão da distância, tem o transporte. Né? Então, a gente mora numa ilha de 14 quilômetros de diâmetro, então tudo é perto. Tudo é perto, é verdade. Parintins, tudo é perto. E o período do festival, então a ilha fica menor ainda. Fica muito menor, né? Tem gente que diz que ela vai para o fundo, né? Porque... eu não acredito. Aí eu espero que não vai esse ano, que esse ano eu vou estar lá. Na sede do município, na ilha, moram 100 mil habitantes. E ela recebe 120, entendeu? Para o festival. Então, você tem aí 220 mil habitantes numa ilha de 14 quilômetros de diâmetro. Mas isso não vai acontecer. Ela não vai para o fundo, não. Tem as comunidades ribeirinhas, né? Tem as comunidades rurais. Parintins tem mais de 230 comunidades rurais. É mesmo? Tem cidades, tem distrito que são maior do que algumas cidades pequenas do Amazonas. O distrito do Mocambo é muito grande. O distrito da Vila Amazônia é maior ainda. O distrito do Caburi é grande também. Então, já são, diria assim, pequenos bairros de Parintins. Pequenos bairros, né? Na zona rural. E lá eles têm tudo, eles têm escola, eles têm biblioteca, eles têm internet, eles têm telefone, eles têm centro de saúde, entendeu? Eles têm tudo, eles vivem bem. Né? Tem educação até o ensino médio. Né? Então, a prefeitura trabalha até o 9º ano do ensino fundamental, o Estado trabalha até o ensino médio. Até o ensino médio. E tem escolas padronizadas, tudo, entendeu? Climatizadas. Bom, estamos no início do mês de junho, que, para quem não sabe, o Festival de Parintins movimenta mais de um mês, né, a cidade. Como é que fica essa questão da movimentação da cidade? É um mês completo ou tem 15 dias antes? Como é que o senhor pode dizer que a cidade fica? Como é que fica a questão da movimentação? A movimentação em Parintins, na verdade, ela começa logo depois do Carnaval, já para o festival. Então, as grandes empresas já começam a mandar seus técnicos para Parintins, fazer todo o levantamento da infra da cidade, dos alojamentos, das pousadas, do próprio bumbódromo, está entendendo? Então, a cidade começa a se movimentar realmente logo depois do festival, depois do Carnaval. Agora, a pegada mesmo forte são 15 dias antes. 15 dias antes. Antes, as pessoas só iam nos dias do festival, quando era 28, 29 e 30. Certo. Né? E tinha gente que perdia emprego, né? Meu Deus. Porque caía no meio da semana. Muitos atestados nesse período. Muito. Hoje não. Hoje a gente tem muitos turistas de fora do Amazonas. Porque é sexta, sábado e domingo. Que já tiram 15, 10 dias para passar férias em Parintins e pegar o boi. Interessante. Então tem casas que já estão alugadas para turistas que vieram de fora. Entendeu? Ano passado, eu estava concluindo o MBA em marketing político e eu estava indo muito a Brasília, porque o meu MBA era lá. Então, quando eu fui ano passado para o festival, divulguei no meu site, nas minhas redes, os meus colegas do MBA falaram assim, o que está faltando para a gente alugar um barco e ir todo mundo para Parintins? Eu falei, gente, calma. Porque, assim, tem todo um planejamento, né? Não dá para, eu vou para Parintins, não dá. Tem que fazer todo um planejamento, né? Então, hoje a gente recebe muita gente fora do Amazonas. Muita gente Mas é um Minas, atrativo maravilhoso. Interior de Minas, interior de São Paulo, Todos Rio que de estudavam Janeiro. comigo queriam conhecer, porque, nossa, que interessante. Como é isso no meio de uma ilha? As pessoas não conseguem realmente entender o que acontece em Parintins, né? As pessoas se questionam muito, né? Como é que uma população pequena pode fazer algo tão numa ilha grandioso. no coração da Amazônia faz um espetáculo Espetáculo desse. mundial. E o que o senhor tem para falar sobre a questão do espetáculo esse ano? O que o senhor está sentindo que vai acontecer? Olha, tem um negócio legal aí que o Garantidos, ele se diz tão campeão, né? E aí, como ele está perdendo há 3 anos, você imagina... É verdade. Você imagina como eles vêm, né? Bem aguerridos, né? Eu até brinco lá, porque eu sou torcedor do Caprichoso. Eu também. Eu não posso deixar de falar isso, porque eu nasci no Reduto Caprichoso. E lá... Antigamente a cidade. Que bairro de Parintins o senhor nasceu? Eu nasci na região da Francesa, né, ali na Rio Branco. É o coração do Caprichoso. Sim, então eu fui vizinho na época eram os padrinhos do boi, né?
Hoje é o presidente do boi. Né? Então, não poderia ser diferente. Mas eu sou apaixonado pela cultura do boi-bumbá, apaixonado pela minha cidade e procuro ter um comportamento bastante imparcial do ponto de vista de poder ajudar os dois. Claro, um depende do outro, né, Sim, Bi? então, eu quando fico brincando aqui que vai vir uma coisa muito grande, é que o caprichoso, tecnicamente, já é um boi bem preparado, mas o garantido é muita garra. Né? Então, essa perrechazada, eles vêm para botar para quebrar no bumbódromo, tá entendendo? Porque eles estão sofrendo há 3 anos. Aquele negócio está preso na garganta. Está preso. Eu tenho ido nos ensaios do Garantido, tenho estado com o presidente Fred, com o vice-presidente Marialvo, com todos lá, com o Telo Pinto, e a gente percebe claramente que eles estão com uma gana. Vão para tudo ou nada. Vai. O negócio vai pegar na arena. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande festival. Não vai ser fácil. Vai ser um grande festival. Convida então, Bi, aproveita a nossa audiência e convida todo mundo para ir para Parintins. Venha para Parintins, venha conhecer o único ritmo da toada que existe no mundo. É só em Parintins que tem a toada, tá? Não tem em outro lugar do mundo, não. É só em Parintins mesmo. Conhecer os melhores artistas do Brasil, né, que fazem belíssimas obras de arte e que se apresentam na Arena do Bumbódromo. Venha conhecer o maior teatro de céu aberto, que é o Festival de Parintins, e conhecer Caprichoso e Garantido, ver a garra, ver a batida do tambor, tanto da marjada quanto da batucada do Garantido, ver as belíssimas composições das toadas do Festival de Parintins, ver a apresentação de todos os talentos artísticos de Caprichoso e Garantido e venha para você conhecer. Só você vindo, você vai conseguir entender que o festival é muito maior do que o carnaval. Porque você participa ativamente da apresentação de cada bumbá. Perfeito. Eu quero reforçar o convite do Bi, porque só quem está na arena, só quem vivencia aquele espetáculo todo vai entender do que a gente está falando. E dizem que é o boi que escolhe, né, Bi? É o boi que escolhe? É verdade? Olha, eu vou te dizer, fui a Parintins de coração aberto. Vou contar para vocês, tá? O pessoal da minha audiência aqui, eu também gosto dos dois, mas eu sou caprichoso. Essa história do boi escolher, eu acredito, Bi. Porque eu fui a Parintins e agora? Para qual boi eu vou torcer? No ano que eu fui, eu estava trabalhando no governo do estado e atendi a imprensa dentro da arena. Davi Assayag entrou, Garantido entrou, bonito, beleza e tal. Mas quando Arlindo Júnior e a Marujada entraram naquela arena, juro para vocês, gente, o meu coração veio na garganta. Eu não sei explicar. Então, assim, eu acredito nisso também, tá? Principalmente quem é de fora, quem não nasceu na francesa, como é o teu caso, eu acho que o boi escolhe, tá? Escolhe-se. Eu vou concordar com você, porque certa vez o Caprichoso entrou na arena e no mesmo camarote que eu estava, não era prefeito, não. Estava um padre, chamado Padre Francisco Lupino, né? E eu me lembrei dessa história porque você falou do Arlindo. E o Arlindo entra na arena e desaba uma chuva muito grande na hora da apresentação do Caprichoso. E o padre, quando chegou lá, disse, não tenho boi, vim aqui só prestigiar o festival. Eu não quero me comprometer. Quando nós olhamos, o padre estava chorando na hora da apresentação do Caprichoso. Ou seja... o boi escolheu ele. O boi escolheu. O boi escolheu. Eu também acredito que o boi escolhe. Bi, muito obrigada. O nosso papo foi muito bacana. Mais uma vez eu quero deixar aqui o Planeta 92 à disposição de todo o povo de Parintins, à sua disposição, da sua esposa, a deputada Mayra. Dizer que nós estamos aqui também na torcida, que vai ser um festival lindo. E eu quero agradecer demais a tua presença. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição, né? Sempre que a gente puder bater um papo aqui, falar um pouco com o povo. Não falar só de Parintins, falar também do estado do Amazonas, né? A gente precisa discutir cada vez mais melhoria de qualidade de vida no estado do Amazonas para o povo amazonense. E dizer que sempre estaremos à disposição de vocês, né?
Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigada. Eu quero agradecer a toda a minha audiência. Quero dizer a vocês que esse podcast vai ao ar amanhã, quinta-feira, como de costume, com pequenos cortes também no Instagram e o conteúdo completo no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima.